nosso estúdio a gente recebe o advogado, doutor Rafael Vasconcelos. Obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Seja eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. Viu? Prepare, porque hoje vai chover perguntas aqui, hein? E a gente também recebe aqui a Flávia. Flávia, obrigada também pela sua presença. Você assistindo agora essa reportagem dessa fraude, dessa descoberta toda, o que você sente com isso, já que você também está tendo desconto indevido, né? Na verdade, eu fiquei muito assustada, né, por ter visto, né, que assim, o tamanho do rombo que eles fizeram, né, porque já é difícil para a gente viver com esse salário, né, para a gente, né, não é fácil porque, ainda mais quando a gente tem problema de saúde, tem vários problemas, então a gente necessita desse salário para estar comprando algum remédio ou alguma coisa para a gente, né. No começo eu até assustei, não assustei tanto porque quem me alertou foi meu genro, porque eu não mexo com meu genro que tira, né? Ele falou, está descontando 35, né? Isso foi, acho que em 2023. Depois começou para 40. Aí eu vi um advogado, que é até o doutor Gabriel, né? Ele também estava dando entrevista sobre isso. Eu chamei ele, falei com ele. E a gente teve que colocar na justiça, só parou porque eu joguei na justiça, parou, mas não devolveram o meu dinheiro de volta, não. Desde 2023? Por aí. E aí começou com R$35, aumentou para 40 e agora está quanto? Agora que parou, porque nós fomos para a justiça. Doutor, explica pra gente. Você assinou alguma coisa? Não. Você concordou com alguma coisa? Nem sabia. Você nem sabia. Como que isso acontecia? Como que isso... Né? A gente se pergunta, eu não assinei nada. Como é que isso estava acontecendo? Então, Roberta, isso acontecia em decorrência de convênios que o INSS firmava com essas entidades, associações, sindicatos, que têm convênios que são permitidos em portarias, em regulamentos do INSS que permitiam que esses descontos fossem efetivados desde que respeitadas as legislações e critérios legais que permitissem isso. Por exemplo, muitos critérios como eles, a validação de assinatura, documentos pessoais válidos da pessoa, dentre outros critérios de segurança, em alguns casos, foto. O que aconteceu é que esses convênios foram utilizados de forma indevidas por essas entidades e, automaticamente, pessoas que sequer conheciam aquelas entidades e nunca tiveram sequer acesso a ela, nem sabiam onde funcionam essas entidades, começaram a ter descontos e seus benefícios. O maior alerta é mais importante que as pessoas olhem os seus extratos de pagamento, porque a maioria do brasileiro, ele olha o extrato do banco, mas não olha o extrato de pagamento perante o INSS. E esse extrato, antigamente, era fornecido de forma mais simples, impressa, para todos os aposentados e pensionistas. Hoje, se você tiver interesse, você tem que acessar o sistema do INSS, seja o meu ponto INSS, ou até mesmo um aplicativo, que pode ser instalado no seu aparelho celular, e por meio desse aplicativo, com a senha Gov, que é aquela senha hoje universal do governo, para acesso a esses mecanismos, você consegue tirar esse extrato e verificar se você é ou não uma dessas milhares, se não milhões de vítimas em todo o Brasil. Já tem aqui vários comentários. A Josiane está aqui revoltada, dizendo: boa tarde, eu estou sendo roubada e já faz meses pelo INSS. Tem outra pessoa dizendo: desde quando me aposentei, vem descontando um tal de RMC, eu não assinei nada sobre. Tem outro comentário: tenho 1 ano de desconto já fui no PROCON, pedi o ressarcimento do valor, cada parcela de R$53. Daqui a pouquinho, então, doutor Rafael Vasconcelos vai explicar para a gente, será que eu consigo esse dinheiro de volta? E não é só isso, né? Alguém assinou ali por você. Será que cabe também um processo? Porque alguém se passou por você? Vamos incluir agora aqui no nosso bate-papo a Josenilda, porque ela também descobriu um desconto. Ela vai contar pra gente o valor. Teve um desconto na sua aposentadoria, não é isso, Josenilda? Boa tarde. Oi, boa tarde. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. O que aconteceu? Como é que você descobriu também esse desconto indevido, hein? Então, como o Rafael falou aí, eu só olhava realmente a minha conta que vem no Banco do Brasil, né? Eu só olhava aquilo ali e nunca me atentei para olhar a minha conta no INSS. E quando eu fui olhar, né, para ver a questão do imposto de renda, eu vi esse desconto, né, que não é muito, mas estava descontou de abril a novembro.
A partir do momento que eu entrei em contato com o doutor Rafael, que está aí, né? Que é o nosso advogado, ele entrou um processo e aí eles pararam de descontar automaticamente. Mas o pior de tudo isso é que esse desconto foi feito sem a minha autorização. Eu nunca fui lá para assinar documento nenhum e nem através de qualquer outro tipo de assinatura. Eu não assinei nem eletrônica, nem fui lá. E o valor vinha descontado na minha conta. São muitas revoltas, né? Então, deixa eu aproveitar aqui a presença do doutor Rafael para ele explicar. Será que a gente tem resposta para cada uma dessas questões? Primeiro, doutor, a gente consegue esse dinheiro de volta? É a primeira pergunta que a gente se faz num momento como esse. Então, Roberta, é muito importante esse alerta por parte da mídia e parabenizo o programa nesse sentido. Porque as pessoas, muitas vezes, por conta dos valores não serem tão altos, acabam deixando para lá. Eu já ouvi diversas pessoas falarem, doutor, não vou entrar com isso, não vou procurar justiça, não vou procurar meus direitos, porque é R$30. Então, às vezes, descontou 1, 2 meses, vai dar R$60, é muito pouco para eu poder movimentar o judiciário. Mas se as pessoas não buscarem, é exatamente isso que os golpistas querem. Porque se a cada 10 pessoas, somente uma acionar o judiciário para poder buscar uma indenização e receber o dinheiro de volta, isso daí vai ficar acontecendo o resto da vida com muitas e milhares de pessoas. E a gente está vendo aí uma fraude bilionária, né? Está vendo um pouquinho de cada um, ó, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? E eu ressalto ainda mais, Roberta, essa fraude está sendo vinculada às entidades associativas. Mas, ao meu ver, na minha opinião, essa fraude alcança também a pergunta de uma das telespectadoras, que é os empréstimos consignados. Esses empréstimos consignados que envolvem tanto aqueles que são vinculados ao benefício por forma de desconto direto, também o RMC, que é a reserva de margem consignável, que as entidades também podem fazer, né, as instituições financeiras, por meio de um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, que muitas vezes ninguém jamais recebeu em casa, o cartão de crédito, mas pagam um juro de cartão de crédito, um juro bem maior do que o empréstimo consignado, e na fatura mínima. Se a pessoa continuar pagando sem buscar a fatura e pagar o valor total, ela vai pagar o resto da vida dela. Então, eu acredito que essa operação da Polícia Federal, ela vai identificar a fraude também nos empréstimos consignados, e esse número de 6 bi, automaticamente ele vai ser multiplicado talvez a mais de 10 vezes esse valor. Isso que traz um grande alerta e necessidade de todo telespectador olhar seu extrato, e não apenas o extrato de pagamento, o extrato também de empréstimos consignados, que são 2 extratos dentro da aba do aplicativo Meu INSS que a pessoa pode tirar. Ali ela vai acompanhar o número dos contratos, as instituições financeiras que estão vinculadas aos empréstimos e identificar se existe fraude. Se houver fraude, pode ser lavrado boletim de ocorrência, pode ser aberto um procedimento perante o PROCON e, na forma do Código de Defesa do Consumidor, os valores descontados indevidamente, sem a devida autorização, eles devem ser devolvidos em dobro, em critério de atualização, e passível de dano moral. Esse dano moral que varia no judiciário brasileiro, em alguns casos, né, de banalização do dano moral, o judiciário fixa valores pequenos de R$1.000, em outros casos pode chegar até R$10.000 em média, em casos de mais graves, esse valor pode ser ainda mais majorado. Mas o judiciário precisa de se atentar que muitas vezes as assinaturas que estão constando lá de forma eletrônica, elas são fraudadas. Eu já recebi em diversos casos as pessoas mostrarem e falar, doutor, está aqui, juntaram uma assinatura daquelas que são de grafias automatizadas do computador e juntaram o número de IP falando que a pessoa assinou. Só que a pessoa... Como é que a pessoa prova que ela não assinou também? Ela precisa provar isso, que ela não assinou? Então, em relação à ação de consumo, né, como uma relação de consumo, relação consumerista, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova recai sobre a instituição, sobre a associação ou sobre a instituição financeira. Mas, muitas vezes, aquela validação ela é colocada como real perante o juiz e, se não houver uma boa fundamentação, ela acaba sendo validada numa decisão judicial. Por isso que é importante visualizar por meio de um advogado especialista na área para verificar qual é o melhor caminho de buscar esse acesso. Porque nos juizados especiais, se houver necessidade de uma perícia, por exemplo, não é cabível no juizado especial. Então, haveria necessidade de entrar no rito ordinário. Essas peculiaridades e esses melindres da ação têm que ser analisados por um especialista. E, muitas vezes, se a pessoa entrar no rito diferente, pode perder o direito de reaver esses valores.
Aí, minha filha, é tudo que eles querem, né? É tudo que eles querem. Aí tira um pouquinho, tudo fazendo, dificultando para que você corra atrás do que é seu, do seu direito, da sua assinatura, do seu dinheiro. Olha só, tem mais gente participando. Tem 1 ano de desconto, já fui no Procon, esse comentário já li, né? Que cada parcela era de R$53. Tem gente dizendo, eu já estou há uns meses recebendo esse desconto também, não sei de onde era, né, para eu receber. Boa tarde, Roberta. Minha mãe tem 83 anos, está também tendo esse desconto, já ligamos e não conseguimos resolver. E aí, o que fazer? Daqui a pouquinho o doutor Rafael também vai explicar para a gente qual é o primeiro passo. Mas antes, Flávia, eu achei você de extrema sinceridade quando você trouxe a dificuldade que é você ter que se virar hoje com uma aposentadoria, que a gente sabe como é que é essa realidade para quem é aposentado, para quem é pensionista, e ainda assim você tem que dar um jeito e ter que, entre aspas, aceitar essa situação. Eu calculei rapidamente aqui, o seu prejuízo até agora, nesse 1 ano, foi de quase R$1.000. Um dinheiro que faria falta para você em que situação, por exemplo? Na verdade, igual agora, eu pago aluguel, né? Tenho pago água, luz, né? E às vezes eu só não. E agora em remédio, porque como eu sou hipertensa também, então o meu remédio não é barato, só um remédio meu ele custa R$40, né? Ou seja, o preço do que estão descontando, sim, indevidamente. R$40 o de pressão, que teve que trocar, porque o outro que eu estava usando não estava baixando a minha pressão, então R$40. E os outros remédios eu só não pago porque eu pego na farmácia cidadã. Mas quando aquelas pessoas que não têm condições, que às vezes a farmácia cidadã também enrola, né? E não tem condições e tem que comprar a medicação. Aí fica difícil para as pessoas manter mantimento, remédio, se pagam a água, a luz. Não Você dá. já deixou, por exemplo, de pagar uma conta por conta de um dinheiro que faltou no final do mês ou de comprar um medicamento que precisava? Já, até de comprar fiado em farmácia, pedir alguém para pedir na farmácia para mim. O público-alvo, eles têm interesse exatamente nisso, né, doutor? Em quem tem dificuldade de acompanhar o extrato direitinho, né? São pessoas que a gente sabe que, às vezes, igual ela falando, que é o genro que consegue acompanhar. Tem todo o interesse de aplicar um golpe, que a gente pode chamar isso de golpe, isso é uma fraude, justamente nesse público? Certamente, Roberta. Hoje, 80% das remunerações, dos recebimentos do INSS, são até 2 salários mínimos. Então, são as pessoas mais vulneráveis. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a conta ela é muito apertadinha. Ela não fecha no final do mês se não houver um planejamento financeiro adequado. Por isso que é muito importante que, principalmente, essas pessoas que têm uma renda menor, que elas acompanhem de forma mais corriqueira o seu extrato de pagamento. E aí vale outro alerta, Roberta. Não adianta só você ir lá no seu extrato e olhar desse mês. Você tem que olhar dos últimos 5 anos. Você vai ter que tirar um extrato detalhado de pagamento dos empréstimos consignados, dessas associações também no seu extrato de pagamento e visualizar se nos últimos 5 anos teve algum desconto. Eu já recebi pessoas, Roberta, que houve o desconto durante 2 anos e aí depois ficou 1 ano sem descontar, a pessoa falou, não tem desconto não, doutor. E aí quando eu abri o extrato, mostrei para ela, já tem 2 anos lá atrás que descontou, você não viu, eles pararam de descontar achando que você não ia deixar para lá. E aí esses valores, que muitas vezes a pessoa acha que não está descontando mais e ela não tem direito, ela vai ter direito de receber todo esse valor em dobro de volta, além do dano moral. Então, vale esse alerta de olhar o extrato detalhado dos últimos 5 anos para que esses valores possam ser reavidos. E aí vale a lavratura de um boletim de ocorrência, vale acionar o PROCON para poder ter acesso aos documentos eventuais. Entrar em contato com essas entidades é um pouco mais complexo, porque muitas vezes elas vão pedir documentos para poder ter acesso a esses documentos, esses descontos. E aí, com esses documentos que você fornece, automaticamente fica mais fácil de fraudar ainda mais novos documentos e viabilizar, maquiar uma situação jurídica ali que é inexistente. Então, muita cautela nesse sentido, porque o Judiciário está recebendo centenas de milhares de ações, só aqui no Espírito Santo, acerca dessa matéria. Eu estive agora há pouco no Judiciário e eles falaram que os números são alarmantes da quantidade de processos decorrentes dessa natureza. E agora o Ministério Público
na minha opinião, deve pleitear a suspensão imediata de todos esses descontos associativos, tá? E fazer uma força-tarefa para poder apurar se nos descontos de empréstimos consignados, e principalmente do RMC, se existe realmente alguma fraude. Se houver, então, suspender. A expectativa é, se a pessoa está tendo esse desconto indevido, que tem muitos comentários aqui de gente relatando essa realidade, né, essa fraude, a partir, então, de quando que há a expectativa dessa suspensão, doutor? Então, já li matérias mencionando que já há esse pedido de suspensão imediata de algumas entidades associativas, tá? Existem sindicatos, existem associações que são idôneas, que são aquelas que realmente vão ter documentos, vão ter provas que a pessoa realmente fez aquela associação, né, aqueles benefícios que eles oferecem, mas existem muitas outras que não sequer possuem esses serviços de prestação de serviço de atendimento ao público, prestação de serviços jurídicos ou convênios com farmácias, com médicos. Então, essas entidades elas foram criadas de forma forjada somente para poder arrancar dinheiro dos aposentados e pensionistas. O povo está revoltado aqui. Boa tarde, Alberto. Da minha mãe está descontando também. Que palhaçada é essa, né? Nesse mundo, a pessoa está aqui falando. A outra dizendo, boa tarde, minha sogra entrou com advogado e conseguiu até receber 16 mil que estavam descontando todo mês, né? R$30 todo mês sendo descontado. Que bom, né? Que conseguiu, tá vendo? Ó, corra atrás dos seus direitos, viu? Tem mais comentários. Boa tarde. Desde que me aposentei em 2021, eu vejo no meu pagamento um desconto de R$70, igual aconteceu com a dona Josenilda. O mesmo valor até, desconto de R$70. Dona Josenilda, você continuou com a gente, né? Eu calculei aqui rapidamente, a senhora disse que tem uns 7 meses que isso está acontecendo, daria em torno de R$500. Isso porque a senhora se atentou. Imagina se a senhora não descobrisse, por exemplo. De que maneira a senhora fazendo uma conta rápida, isso faz diferença para a senhora, sim, é seu dinheiro, é seu direito. Faz diferença, porque como a senhora falou aí, né? A gente tem remédio para comprar, a gente é aposentado, precisa, né, do dinheiro, e vem uma pessoa que desconta de você sem você saber. Ainda bem que a gente tem o Rafael como amigo, que nos esclarece, porque tem muita gente que não consegue ter ninguém para ajudar, para esclarecer as coisas, que às vezes perde esse dinheiro que faz tanta falta no final do mês. Quer dizer, né? A gente arrecada todo mês, né? Pensando na aposentadoria, pensando numa vida tranquila, pensando em chegar nessa fase da vida e só usufruir da família, do netinho, que eu sei que a senhora tem um netinho. E aí, de repente, tem gente, na verdade, fazendo isso daqui, ó, surrupiando seu dinheiro. É revoltante. Não é, menina? É muito chato. Quando eu descobri, eu fiquei muito chateada, porque a gente já tem tanto descontos, não tem? Tem vários descontos que a gente tem nos nossos salários, quando você vai fazer a sua compra, tem vários impostos que você paga e ainda vem descontar uma coisa sem a sua autorização. É muito chato isso, né? Meu marido também passou pela mesma situação. E o Rafael entrou com processo também e já ganhou. O meu processo ainda está em andamento. Olha só, assim como a senhora está em andamento, tem muita gente aqui nos nossos comentários, doutor Rafael, falando, eu corri atrás e não deu em nada, o que eu faço? Muitos comentários assim. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa fazer? Então, existe a possibilidade de procurar o PROCON, né, para poder lavrar um termo, e isso entrar para as estatísticas, né? Nós temos o problema, muitas vezes, do brasileiro é que a gente não valida as estatísticas para que isso crie um alarde para que o poder público, para que o Ministério Público tome essas medidas. Então, é muito importante documentar, seja no site Reclame Aqui, ou esses outros sites que são viáveis a essa divulgação, né, difundir essas informações, seja no PROCON, tá? Seja na lavratura de um boletim de ocorrência, porque todos esses documentos podem ser utilizados posteriormente na abertura de um processo judicial para que a indenização seja validada de uma forma mais concreta. Porque como essas entidades, muitas delas, não todas, mas muitas delas, foram criadas exatamente para poder angariar esses fundos, a gente imagina, R$50, pode parecer pouco dinheiro, mas multiplica isso por milhões de pessoas. E multiplica isso por vários e vários meses. Nós temos aí, na indicação de várias matérias, que isso se iniciou em 2019, mas o vazamento de informações do INSS, ele é muito mais antigo do que isso.
A gente recebe as informações dos aposentados, dos pensionistas, que eles descobrem que estão aposentados não é por meio do INSS. É muitas vezes pelas instituições financeiras que ligam para eles e falam, olha, você já está com um benefício válido e você já pode pegar dinheiro emprestado. Então, as pessoas já têm que se habituar a ter essa segurança. Ah, é muito revoltante, né? Olha, Flávia, obrigada pela sua participação aqui, que você consiga todo o seu dinheiro de volta e mais ainda, viu? Para que consiga o ressarcimento dessa dor de cabeça que acaba causando para a gente. Obrigada pela sua presença, boa tarde, tá? Boa tarde. Obrigada também, doutor Rafael, pela sua participação com a gente, esclarecendo as dúvidas. Obrigado. A Josenilda também que participou com a gente, que todo mundo tem o dinheiro devolvido.